Pronto. Gravando reunião, pessoal. Gravando movimento circular e uniforme. Estamos fazendo uma revisão, ok? Essas aulas estão, então, entre as aulas 39 a 43 do caderno 2. Vamos lembrar uma coisa importantíssima, que é a definição de período. Representamos período pela letra maiúscula T, é o tempo para uma volta completa. Então, eu tenho, por exemplo, um automóvel, ele sai desse pontinho preto que vocês estão vendo aqui na figura, ele dá uma volta completa na circunferência, ele gastou, por exemplo, 10 segundos. Portanto, o tempo para uma volta completa, o período T para este móvel, 10 segundos, tá? Lembra que a unidade do período no sistema internacional é o segundo, que a gente abrevia por S, ok? Então, nós fizemos aqui uma revisão, lembramos do que é período no movimento circular e uniforme, é o tempo para uma volta completa, ok? Segunda definição, gente, uma definição muito importante. Oi, Guilherme, bom dia. É uma definição muito importante, que é a definição de frequência, tá? Frequência é o número de voltas N dividido pelo tempo ΔT. Gente, esse N pode ser várias coisas. Pode ser o número de voltas que eu dou na circunferência, número de ciclos, número de rotações, se for o caso da bicicleta, número de pedaladas e assim por diante, dividido pelo tempo. Então, o número de voltas, ciclo, rotações, pedaladas e assim por diante, dividido pelo tempo, é a frequência, tá? Agora, vamos pegar uma seguinte situação. Se eu dou uma volta na circunferência, o N vale 1. Então, estou trocando este N por 1. Olha aqui embaixo, tá? Então, se o N é igual a uma volta, N igual a 1. O tempo gasto para uma volta nós chamamos de período. Então, eu troco esse ΔT por T de período. Então, eu também posso calcular a frequência como sendo o inverso do período. Então, qualquer movimento que vocês tenham, se você tiver a frequência, você calcula o período e vice-versa, porque sempre frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. A frequência é 1 sobre T ou o período é 1 sobre F. Detalhe importantíssimo, pessoal. Este período aqui T no sistema internacional é segundos, tá? Como já vimos na página anterior. E esta frequência F aqui é o hertz. Na verdade, seria 1 dividido por segundo. Mas esta unidade 1 dividido por segundo, ela foi batizada como sendo hertz. Então, frequência é dada em hertz, quando este período aqui for dado em segundos, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Primeiro exemplo, exemplo número 1. Vocês têm aí uma figura, né? De um móvel dá 60 voltas, tá? Então, ó, N igual a 60 voltas, ele faz isso aqui, ó, 60 vezes. Ele dá 60 voltas e ele gastou para isso um tempo de 20 minutos. Qual é a frequência deste movimento? Então, frequência é N, número de voltas, dividido pelo tempo. Nesse exemplo, número de voltas, 60, dividido pelo tempo, 20 minutos. 60 dividido por 20 dá 3, olha aqui, voltas por minuto. Como eu falei na página anterior, eu posso falar voltas por minuto. Ok, Gabriel. Voltas por minuto, eu posso falar ciclos por minuto, rotações por minuto, é tudo a mesma coisa. E ainda mais, rotações por minuto, você pode escrever RPM,
RPM, é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, rotações por minuto. Gente, o que significa na vida real 3 RPM, 3 rotações por minuto? Significa que este móvel que está aqui, ó, a cada 1 minutinho, ele dá 3 voltas na circunferência. Então, em 1 minuto, ele faz isso, ó. 1, 2, 3. Dá 3 voltas a cada 1 minuto. Isso se chama 3 RPM. Quer dizer que a frequência dele são 3 rotações por minuto, ok? Exemplo 2, ó, peguei outra unidade. Aqui eu usei o minuto, aqui eu usei o segundo, tá? Exemplo 2, agora eu tenho um segundo móvel que dá 100 voltas aqui na circunferência e gasta 20 segundos. Então, frequência, número de voltas dividido pelo tempo, 20 segundos. 100 dividido por 20 vai dar 5, olha aqui, voltas por segundo. Voltas por segundo é a mesma coisa que ciclos por segundo, rotação por segundo. Aqui, rotação por minuto, eu escrevi RPM. Aqui, rotação por segundo, eu posso escrever RPS? Claro que sim, também pode, tá? Só que rotação por segundo, ciclo por segundo, volta por segundo, qualquer coisa por segundo é o famoso Hertz, que é Sistema Internacional de Unidades, ok? Portanto, toda vez que aqui embaixo eu tiver o tempo em segundos, a minha unidade de frequência sai em Hertz. Então, o que significa eu dizer que um corpo, um objeto, executou aqui um movimento circular e uniforme com frequência 5 Hz? Se vocês virem isso em qualquer lugar, às vezes um artigo de jornal, um artigo de revista, fala de algum motor que tem uma frequência de giro, uma frequência de rotação de tantos hertz, de 5 Hz. O que vocês devem entender se ele disser frequência 5 Hz? Vocês devem entender que o Hertz é a mesma coisa que rotação, ciclo ou voltas por segundo. Se for um motor, por exemplo, ele faz 5 rotações por segundo. Então, em 1 segundo, ele dá 5 giros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso que é 5 Hz, beleza? Vamos deixar isso bem entendidinho, ok? Gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa até aqui? Para quem entrou um pouquinho atrasado, estamos fazendo uma revisão de movimento circular e uniforme. Estamos vendo o conceito de período e frequência. Próximo item que nós vamos ver agora é o ângulo. Então, veja bem, ó. Toda vez que você executa um movimento circular e uniforme, você está aqui, ó, andando na circunferência, você também, ó, você saiu desse ponto e chegou nesse ponto. Além de você ter feito isso aqui, ó, percorrido este arco, você descreveu um determinado ângulo φ. Esse ângulo nós representamos pela letra grega φ. Tá? Então, você descreveu um ângulo φ. Então, essa letra grega, φ, se chama ângulo, horário ou fase. Na matemática, vocês veem ângulo em graus. Aqui, nós vamos estudar o ângulo em radianos, tá? Na matemática, não sei se vocês ainda aprenderam, acredito que sim, você pode dar o ângulo ou em grau ou em radianos, tá? Então, toda vez que você anda daqui até aqui, ó, você fez essa circunferência aqui, ó, você descreveu essa circunferência, você saiu daqui e caminhou até aqui. Você descreveu um ângulo φ. Esse ângulo tem uma velocidade. A velocidade do ângulo, ela é chamada de velocidade angular, representada pela letra grega ômega, que para nós é um W, né? E a velocidade angular é
o ângulo ΔΦ dividido pelo tempo ΔT, tá? Na verdade, é o ângulo dividido pelo tempo. Então, ó, um exemplo para vocês entenderem isso direitinho, ó. Eu peguei um determinado aluno, mandei ele lá na quadra, na educação física, tem aquele círculo na quadra. Eu mandei o aluno sair deste ponto, ó, e caminhar ou correr e chegar neste ponto. Beleza? Este aluno, daqui até aqui, ó, ele descreveu um ângulo φ de 60 graus e ele gastou para isso 2 segundinhos apenas, tá? Qual foi a velocidade angular deste aluno? Muito bem. O ângulo aqui está dado em graus e não pode, tem que ser em radianos. Então, o primeiro passo é passar de grau para radiano. Da matemática, nós sabemos que 360 graus equivale a 2π radianos, tá? Então, quando eu dou uma volta completa na circunferência, eu executei um ângulo de 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radianos, tá? Então, 2π radianos equivale a 360 graus. Mas eu não fiz 360 graus. O que eu fiz aqui, ó? 60 graus. Então, 60 graus corresponde a que ângulo φ em radianos? Não sei, eu faço uma regrinha de 3, ó. 2π está para 360, φ está para 60. Multiplico em cruz, gente, ó. 360 vezes φ, tá aqui, 360 φ. 2π vezes 60, tá aqui, ó. 2π vezes 60. 60 vezes 2, 120π. O 360 está multiplicando, passei dividindo. Dividi em cima e embaixo por 120. 120 por 120 dá 1. 1 vezes π, π. 360 por 120 dá 3. O que eu acabei de descobrir, pessoal? Que esse ângulo aqui que o aluno fez na quadra de 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Eu achei o ângulo φ, ó, ou ΔΦ. Agora eu consigo calcular a velocidade angular. O que é velocidade angular? O ângulo que eu acabei de descobrir aqui, ó, π sobre 3 radianos, dividido pelo tempo, olha aqui, 2 segundos. Π sobre 3 dividido por 2, o 3 vem aqui para baixo, fica 3 vezes 2, 6. Quer dizer que a velocidade angular deste aluno foi π sobre 6 radianos por segundo, tá? Então, ele descreveu um ângulo de 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3 radianos, em 2 segundos, com uma velocidade angular de π sobre 3. Se você quiser, às vezes no vestibular, ele pede para vocês, substitua o π por 3, por exemplo. Aí você vai fazer 3 dividido por 6, faz a continha e acha a resposta, ok? Isto é velocidade angular, velocidade do ângulo, ok? Beleza? Agora nós vamos ver as relações fundamentais, velocidade escalar linear ou simplesmente velocidade escalar. Tem vestibular que chama só de velocidade linear, tem vestibular até que chama de velocidade tangencial. É o famoso V que vocês estão cansados já de calcular desde o ano passado, no 9º ano. O que é velocidade? Variação do espaço ΔS dividido pela variação do tempo ΔT, tá? Gente, isso aqui vocês têm que tentar entender, não decorar, porque se vocês entenderem, a fórmula sai fácil. Por que entender? Ó, se você está no movimento circular e você dá uma volta completa, ó, vou voltar um pouquinho, ó. Você saiu daqui, ó, desse ponto, deu uma volta completa na circunferência. Qual foi a distância que você percorreu? Foi o próprio comprimento da circunferência. Da matemática, o comprimento da circunferência, todo esse arco aqui em verde, comprimento da circunferência, é
calculado como 2 vezes π vezes R. Então, estou trocando ΔS, ó, por 2πr. O tempo para uma volta completa é o período, então 2πr sobre t. Nós vimos na primeira página que o inverso do período, 1 sobre t, é a frequência. Então, eu também posso calcular a velocidade como 2πfr, tá? Então, no movimento circular e uniforme, vocês têm várias opções para calcular a velocidade, ó. Você pode fazer V ΔS sobre ΔT, ou V 2πr sobre t, ou V 2πfr. E vai ter um exercício que eu coloquei lá na frente que nós vamos usar, ó, essa parte da fórmula, ΔS sobre ΔT, com a última parte da fórmula. Então, eu posso fazer isso, ó, ΔS sobre ΔT igual 2πfr? Sim. Se o problema te dá distância percorrida, o tempo gasto, te dá o raio da trajetória e pede a frequência, você usa ΔS sobre ΔT 2πfr, tá? Depende do que é dado no problema. Velocidade angular já vimos na página anterior. A velocidade angular ômega é o ângulo que eu descrevi, φ, dividido pelo tempo. Pessoal, de novo, não é decoreba. Quando eu dou uma volta completa na circunferência, o ângulo que eu descrevo são 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radianos. Então, eu troquei o ΔΦ por 2π e o tempo para uma volta completa é o período t. De novo, 1 sobre t, o inverso do período é a frequência. Então, eu posso calcular a velocidade angular também com 3 maneiras, ó. Ângulo pelo tempo, ou 2π sobre t, ou 2πf, tá? Qual é a diferença entre esta fórmula da velocidade linear e da angular? O que uma tem a mais que a outra, ó? Apenas o raio. Vocês estão vendo que a velocidade v é 2πf vezes r. 2πf é o ômega. Então, a velocidade linear ou escalar é a própria angular ômega vezes o raio. Gente, se vocês souberem isso aqui, conceitos de período e frequência, dá para fazer qualquer problema sobre movimento circular, tá? Então, se eu não me engano, coloquei aqui um exercício para vocês, ó, um exercício de aplicação. Deixa eu só tirar um quadro que está aqui na frente. Só um minutinho, acho que agora foi. Que tem um quadro aqui, eu não sei se aparece para vocês, pessoal, mas para mim aparece um quadro bem na frente aqui dos números. Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui uma figura que mostra um carro que tem 2 lugares e ele tem 3 rodas, ó, roda dianteira, 2 rodas traseiras. O diâmetro da roda dianteira mede 60 centímetros e das rodas traseiras 80 centímetros. Em um teste recém-realizado, o veículo percorreu em linha reta 7,2 quilômetros em 12 minutos. Opa, já vamos parar aí, ó. Já temos um dado importantíssimo. O que é esse 7,2 quilômetros? É a distância percorrida, é o ΔS. Só que aqui está em quilômetro, o que eu fiz? Multipliquei por 1000 e passei já para metros. Então, esse carro aqui, ó, de 3 rodas, ele andou um ΔS de 7.200 metros, tá? Ele gastou 12 minutos. O que é 12 minutos, gente? O tempo ΔT. Só que eu vou passar para segundo, sistema internacional. Multipliquei por 60, 12 vezes 60, 720. Vocês estão vendo que na primeira linha que eu li aqui, ó,
ele já deu dois dados importantes. Ele deu o ΔS, o quanto a bicicleta andou, e ele deu o tempo. Ele deu o ΔS, ele deu o ΔT, tá? Considere, π igual a 3, a pergunta do problema é: qual a frequência de giro da roda dianteira e da roda traseira em hertz? Hertz é sistema internacional. Já passei aqui para segundos, já passei aqui para metros, está tudo certo. Gente, o que eu usei? V ΔS sobre ΔT, e também é 2π frequência vezes o raio, vimos na página anterior. Eu usei essa parte da fórmula, ΔS sobre ΔT, 2π FR. ΔS está aqui, 7.200 metros. Troquei o ΔS por 7.200. O tempo que a bicicleta demora para fazer isso, está aqui, 720 segundos. O 2 copiei, o π ele pediu para substituir por 3, está aqui. F a frequência é o que eu quero e R é o raio. A roda dianteira está aqui, ela tem um diâmetro de 60 centímetros. Da matemática, vocês sabem que o raio é a metade do diâmetro. Então, metade de 60, 30 centímetros, dividir por 100, passei para metros, tá? Então, o raio da roda, olha aqui, 0,3, tá? Então, o que eu fiz aqui, 7.200 dividido por 720, 10. 2 vezes 3 vezes 0,3, 1,8. E aqui eu coloquei frequência da roda dianteira, FD. 1,8 está multiplicando, passa dividindo, dá aproximadamente 5,6 Hertz, tá? Essa é a frequência de giro da roda dianteira. Agora eu vou fazer tudo de novo para a roda traseira. Vou fazer de novo, ΔS sobre ΔT, 2π FR. A única coisa que vai mudar, gente, é esse raio aqui, porque a roda traseira tem um diâmetro de 80 centímetros. Então, o raio é a metade de 80, tá? Então, tá aqui, A roda traseira tem um raio de 40 centímetros, dividido por 100, 0,4 metros. De novo, ΔS sobre ΔT, 2π RF. De novo, ΔS está na página anterior, 7.200, o tempo 720, 2, está aqui, o π é 3, o raio da roda traseira 0,4 e a frequência não sei. De novo, isso por isso dividido deu 10, 2 vezes 3 vezes 0,4 deu 2,4, o 2,4 está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por 2,4 dá aproximadamente 4,2 Hz e a frequência da roda traseira, ok? O próximo exercício, gente, o número, esse anterior aqui, eu pulei aqui, né? O número 2, é uma aeronave, antes de aterrissar no aeroporto Santos Dumont, ela faz uma curva e mostra a vista da Baía de Guanabara. A curva é uma circunferência de raio 6,10 a terceira metros, 10 a terceira é 1.000, 6.000 metros, né, o raio, e ela faz com velocidade constante 432 quilômetros por hora, ou hora menos 1 é a mesma coisa. Ele pede aceleração centrípeta. Eu quis colocar esse exercício para vocês lembrarem a formulinha da aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Gente, a velocidade foi dada, 432 km por hora. Mas como eu quero no sistema internacional, eu dividi o 432 por 3,6, 120 metros por segundo. Então, esse V, 120 aqui, que vai ao quadrado, dá 14.400. E o raio foi dado aqui, 6,10 a terceira, que é 6.000. 14.400 por 6.000, aceleração
desse avião, 2,4 metros por segundo ao quadrado, alternativa B. Eu quis colocar esse aqui para a gente recordar a formulinha de aceleração centrípeta, que também é importante, ok? Pessoal, eu vou só fazer a chamada aqui um minutinho, antes de fazer o próximo exercício, porque eu tenho medo que a aula caia. Só um instantinho, tá? Então, ó, eu tenho aqui esse monociclo, tá? Então, a distância percorrida ΔS, 24 π metros, tá? Determine o número de pedaladas por segundo, é a pergunta do problema. Determine o número de pedaladas por segundo necessária para que ele percorra essa distância em 30 segundos. O que são 30 segundos? O tempo. Pessoal, o que são pedaladas por segundo? O que eu falei para vocês no início da aula? Volta por segundo, ciclo por segundo, rotação por segundo, pedalada por segundo é a frequência. O que ele deu para a gente nesse problema? Ó, deu o ΔS, deu o ΔT e deu o raio da trajetória. Então, o que eu fiz? Ó, vocês lembram da formulinha lá do início da aula, que eu falei para vocês que ela tem 4 partes? Ó, V, ΔS sobre ΔT, ou pode ser 2πr sobre T, ou 2πrf. O que eu fiz? Eu peguei a segunda parte da fórmula e a quarta parte da fórmula. Por quê? Porque ele pede a frequência, olha aqui, ele deu o raio, deu o ΔS e deu o ΔT. O ΔS nesse problema está aqui, ó, 24π. Então, troquei o ΔS por 24π. O tempo que ele percorre, ó, ΔT foi dado aqui, ó, 30 segundos. 2, substitui 2 mesmo. Π é π mesmo. R, o raio da roda, está aqui em cima, ó, 0,2. E a frequência é o que eu quero. Esse π daqui, ó, cortou com o π daqui. Esse 30, gente, que está dividindo, joguei para cá multiplicando. Então, do lado esquerdo, só sobrou o 24. Aqui ficou 30 vezes 2 vezes 0,2, 12F. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 12, 2 Hz. O que significa? Que quando o ciclista está andando aqui, ó, a frequência de giro desta roda é de 2 Hz. O que significam 2 Hz? 2 pedaladas por segundo, ok? Na letra B, ó, em outra situação, o monociclo começa a se mover a partir do repouso, velocidade inicial 0, com aceleração constante 0,5. Qual a velocidade média do equilibrista no trajeto percorrido nos primeiros 6 segundos? Aqui, ó, voltamos lá no início do ano, sorvetão, ΔS V0T A sobre 2T2. Ele quer a velocidade média. O que é velocidade média, gente? ΔS sobre ΔT. Quanto que esse equilibrista anda em 6 segundos? Não sei. O ΔS vou calcular pelo sorvetão. Velocidade inicial é 0, ó, partiu do repouso. Então, 0 vezes o tempo, que é 6, dá 0, nem coloquei aqui, ó. A aceleração está aqui, ó, meio. Tempo, 6 ao quadrado, 36 sobre 2. Meio vezes 36, 18 por 2. Ele anda 9 metros em 6 segundos. Então, ΔS, 9 metros, num tempo 6 segundos. Velocidade média, 1,5 metros por segundo. Ok? Amanhã eu vou falar isso aqui para vocês, ó. Polias e a física da bicicleta. Ok, pessoal? Até mais. Pessoal,